A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu espero que estejam, né? Louvado seja o nome do Senhor. É uma satisfação imensa de poder estar aqui juntamente com vocês, de volta, trazendo mais uma lição bíblica da escola dominical. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa lição, amados, nós vamos estar aprendendo aqui lições maravilhosas para nossas vidas. Lição 4 dos jovens, que tem por título, né, o vaso do oleiro, descrição espiritual da nação. A lição 4, dia 26/10 de 2025, temos aqui um texto que nós queremos ler aqui com vocês, está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 12. E eu quero ler aqui um versículo-chave com vocês, que é o versículo 6, né? Capítulo 18, versículo 6. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, essa lição está bombando, está bombástica, e eu fosse você não perderia por nada esta aula. Seja bem-vindo a todos vocês que estão chegando pela primeira vez no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o intuito deste canal, é levar a verdade, né, para a luz da palavra para as pessoas que estão necessitando de estarem ouvindo a palavra de Deus para a sua vida. E nós sabemos que a palavra de Deus, na verdade, ela liberta. É ela quem transforma, quem faz do homem do ser uma velha criatura em uma nova criatura e transforma por completo. Tópico 1, amados, vai falar sobre a parábola da casa do oleiro. E lá no seu subtópico 1, fala compreendendo o texto. Queridos, Jeremias ele foi levado por Deus à casa do oleiro para aprender uma lição visual. Que lição foi esta? Ele viu o oleiro trabalhando o barro, né? Trabalhando, amassando o barro e tal, e vira para cá, vira para lá, tira os obstáculos, tira as pedras. Mas um vaso que se estragou em mãos, né, em suas mãos, ele observando ali a mão do oleiro, mas o oleiro o refez conforme lhe pareceu bem. E essa cena, ela mostra como Deus trabalha com seu povo. Ele molda, corrige e recomeça quando o vaso, né, que é a nação, a família, quando o vaso, a nação ou a família se torna inútil ou resistente. Olha, nós temos aqui uma aplicação espiritual para este assunto aqui, para esse trabalhar de Deus, esse trabalhar do oleiro aqui, que ó, é uma comparação que Deus faz como o trabalhar do oleiro com o seu trabalhar na nação. O Senhor ainda hoje, querido, ele molda, ele nos molda. O processo pode até ser doloroso, mas é para o nosso bem. Deus, amado, ele não traz nada para simplesmente nos castigar porque ele não nos ama, não. Ele traz, né, mesmo que seja doloroso esse processo, mas é para a nossa mudança, é para o nosso bem, é para nos refazer de novo. Ouça isso no nome de Jesus. E lá no subtópico, aqui no subtópico 2, Jeremias recebe a mensagem. Deus usou a figura do oleiro, querido, para comunicar sua soberania e propósito. O profeta não apenas ouviu, mas viu Deus em ação por meio do trabalho do oleiro. Jeremias, querido, entendeu que Deus é o oleiro, Israel é o barro. Quando o povo endurece o coração, Deus pode desfazer o vaso e recomeçar. Assim como o vaso endurece na mão do oleiro, ele se quebra, né? Aí o oleiro refaz novamente. Jeremias 18, versículo 4, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro, né? Ouça isso no nome de Jesus. Assim é Deus com a nação, assim é Deus com a família, assim é Deus com a minha vida, com a sua vida, com a vida de quem se deixa moldar na mão do oleiro, que é Deus. Vamos ao tópico 3, subtópico 3, a mensagem da casa do oleiro. Irmãos, isso aqui tem uma mensagem profunda para mim e para você.
A mensagem era clara. Deus tem poder de refazer o que se estragou. Mesmo quando a nação estava corrompida, ainda havia esperança de restauração, desde que houvesse arrependimento, é claro. O mesmo Deus, querido, que julga, também restaura, né? O vaso quebrado pode ser feito se o barro se submeter nas mãos do oleiro, ou seja, no nome de Jesus. Se você pode ser refeito, nós podemos ser refeito. Se você foi quebrado, né, maltratado, humilhado, você pode ser refeito. Se você se submeter às mãos do oleiro. Tópico 2. A soberania de Deus. Subtópico 1 vai falar sobre a soberania. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá aqui, retornando aqui ao nosso assunto, né? Tópico 2, a soberania. Então, querido, Deus tem autoridade sobre suas criaturas. Assim como o oleiro, né, tem domínio sobre o barro, Deus governa sobre as nações. E a história, né, e cada vida individual. Deus tem este governo, né, sobre as nações, a história de cada vida individual. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, fala, ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Né, Paulo faz essa pergunta. Ele é o Criador e nós somos obra de suas mãos. Então, se Deus é o nosso Criador, nós somos obra da mão de Deus. É Ele que nos molda, é Ele quem refaz, é Ele quem tem poder sobre nossas vidas. Subtópico 2, do tópico 2. Familiarizados com a soberania de Deus. Irmãos, o povo de Israel, eles conheciam o poder e a promessa de Deus, mas esqueceu-se de sua autoridade moral. A soberania divina, querido, não é apenas força, mas também justiça, amor e propósito. Quando o homem tenta viver sem reconhecer essa soberania, torna-se um vaso rachado, né? Que é bonito por fora, mas incapaz de conter a bênção. É isso aí que acontece. Quando o homem ele para, né, de reconhecer essa soberania, ele torna-se um vaso rachado. Ouça isso no nome de Jesus. Subtópico 3. A cooperação humana. Embora Deus seja soberano, querido, Ele nos chama a cooperar com seu plano. O barro ele precisa estar úmido, maleável e sensível ao toque do oleiro. Né? Corações endurecidos não podem ser moldados, como diz, né, Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Certo? Vamos ao tópico 3, advertência, sim, esperança e amor também. Advertência, sim, esperança e amor também. Subtópico 1, advertência divina. Irmãos, Deus advertiu o povo, né? Se não houvesse arrependimento, o julgamento viria. Jeremias, amados, não pregava apenas o castigo, mas também a necessidade de voltar ao Senhor enquanto ainda havia tempo. Jeremias 18:11 vai falar, convertei-vos convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Então, tem que haver volta, tem que haver um arrependimento, tem que haver uma mudança de direção, um convertimento ao Senhor. Vamos ao subtópico 2, uma advertência de amor e de esperança. Mesmo em meio à repreensão, Deus mostra o seu amor. Ele não quer destruir, ele quer restaurar. Né? Tem pessoas que acham que quando Deus repreende, quando Deus castiga, é porque Deus quer destruir. Não é. É que Deus quer restaurar. Não lembra da palavra que o Senhor falou, que o pai que castiga o filho é porque ama. Ele açoita, ele castiga todos quanto ama. Aqueles que tomam por filho. Então o oleiro não joga o barro fora. Ele trabalha novamente até que se torna útil. Né? Você vê que Jeremias ali ele estava observando e ele viu que o oleiro não jogou fora, ele tornou útil e trabalhou novamente aquele barro. Então, a disciplina de Deus, querido, é expressão de amor, como diz Hebreus 12, versículo 6, certo? Subtópico 3, a restauração de um povo. Deus prometeu restaurar Israel
né? Se houvesse arrependimento sincero, é lógico. E essa verdade, ela se aplica à igreja e ao indivíduo. Deus ainda faz vasos novos, sim. 2 Coríntios, né? Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, né, nós, nas mãos do oleiro, o que se quebrou pode ser reconstruído. Ouça isso no nome de Jesus. E eu concluo dizendo aqui para você, amado, que o vaso do oleiro, né, é uma poderosa metáfora, uma comparação da relação entre Deus e o seu povo. Ele é o oleiro perfeito, corrige, molda, quebra e refaz, sempre com propósito e amor, né? A pergunta final é: como está o nosso barro? Maleável ou endurecido? Se nos deixarmos moldar, Deus fará de nós, amados, vaso de honra para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos orar a Deus, pedindo a Deus um coração sensível. Devemos refletir o que o oleiro precisa refazer em mim, em nós, né? Devemos levar os nossos jovens, né, a certeza de que Deus ainda trabalha com quem se deixa moldar. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos, todo dia, estar pensando e mostrando, né, fazendo por onde o oleiro trabalhe em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui uma ilustração que é muito linda. Certa vez um jovem, curioso, ele visitou uma pequena oficina de oleiro e o nome dessa ilustração é Nas Mãos do Oleiro. Então esse jovem, ele visita a oficina, uma pequena oficina de oleiro, né? O lugar era simples, cheio de barro, ferramentas e vasos de vários tamanhos. O oleiro trabalhava concentrado, com as mãos sujas e firmes, moldando um vaso sobre a roda giratória. O jovem, ele observava em silêncio até que algo chamou a sua atenção. O vaso começou a entortar e se deformar. Parecia perdido, mas o oleiro, com paciência, ele não jogou fora o barro. Ele apenas apertou o barro, molhou novamente suas mãos e recomeçou o trabalho. Curioso, o rapaz perguntou: "O senhor não vai jogar esse barro fora?" O oleiro respondeu, sorrindo: "De jeito nenhum, filho. Ainda há vida nesse barro. Só preciso que ele se deixe moldar." Enquanto o vaso ganhava nova forma, o jovem entendeu uma grande lição. Assim é Deus conosco. Às vezes nos quebramos, nos deformamos com o pecado, com escolhas erradas, com orgulho, mas Deus, o oleiro fiel, não desiste do barro. Ele aperta, ele corrige, quebra, mas só para nos refazer em vasos de honra. O oleiro então mostrou o vaso pronto e disse: "Agora sim, está firme, bonito, útil." Então o jovem saiu dali com o coração ardendo, entendendo que a vida nas mãos de Deus é sempre restaurada. Jeremias 18:6: "Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel." Amados, não tenha medo do processo do oleiro. É melhor ser moldado do que ser quebrado fora da roda. Às vezes Deus nos amassa porque quer tirar as bolhas do orgulho, do medo e da incredulidade. Se o vaso quebrou, não é o fim. Deus tem poder de recomeçar uma vida nova, uma nova história na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que nós sejamos esse barro nas mãos do oleiro para a glória de Deus. Amém.